Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vocês estão felizes, alegres ou não? Eu queria estar lá na escola de samba, lá no sambódromo, né? Eu estive desde quinta-feira à noite até ontem, lá em Campina Grande, num evento chamado Consciência Cristã. Reúne mais de 100 mil pessoas. Não tem carnaval na cidade. Eu preguei na sexta-feira à noite para 7 mil pessoas, dentro de uma tenda. Falei, eu acho que eu vou inventar isso lá em São Paulo também. E eu quero falar com vocês nesta manhã sobre a grande festa da salvação. Esse é o tema. Se você é um cristão triste, tem alguma coisa incoerente, tem algum vazamento aí na sua vida cristã. Mateus capítulo 22. Nós vamos meditar sobre esse tema, a grande festa da salvação. Diz assim, Mateus 22, de 1 a 14. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam na festa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. As festas na Bíblia sinalizam momentos de transição ou de acontecimentos importantes na vida. Não é assim? A gente faz festa de aniversário, não é isso? A gente faz festa de casamento. Devíamos fazer festa também no funeral, mas para nós é muito difícil. É interessante que o nosso Deus é um Deus de festas. É um Deus festivo. O reino de Deus é o reino da alegria. Repete comigo. O reino de Deus é o reino da alegria. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino, vamos ler juntos? Porque o reino de Deus, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo.
Então, todas as vezes que Deus chama uma pessoa para fazer parte do seu reino, Ele está chamando essa pessoa para fazer parte de uma grande festa, a festa da alegria. Por isso que você não precisa pular carnaval. Tá certo? Nós não precisamos celebrar a carne, os prazeres da carne. Por quê? Porque nós temos uma alegria maior. Quando Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 15, conta as 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, tudo termina com festa, uma alegria. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu quero meditar com vocês nessa parábola que Jesus contou sobre o tema a grande festa da salvação. Primeiro porque o próprio Jesus, contando essa parábola, e agora ele está falando justamente para aqueles que o perseguiam, para a estrutura religiosa judaica da sua época, para os fariseus, para os saduceus. Ele conta essa parábola justamente para mostrar isso. Porque a religiosidade era um fardo. A religiosidade na sua época, ao invés de trazer alegria, trazia tristeza. E vocês sabem, eu queria que você abrisse, por favor, lá em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Quando Jesus Cristo leu esse texto da sinagoga em Nazaré, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar a festa, o ano aceitável. Esse ano é o ano do jubileu, é a festa do jubileu. E vê o que ele diz aí, vamos lá bem forte. O que ele diz? Apregoar o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram, e a pôr sobre em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então Jesus veio para trazer alegria, para tirar as nossas tristezas. Está entendendo ou não? E por que você está com essa cara amarrada assim, logo cedo? Olha, você fica mais bonito rindo, está vendo? Eu quero tirar 4 lições aqui dessa parábola. Ou desculpa, 5 lições. A primeira delas, versos 1 e 2. Dá uma olhadinha aí. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então o reino dos céus é comparado a uma grande festa. A festa é promovida pelo rei. E a festa é o casamento do seu filho. Preste atenção, irmãos. O grande desígnio de Deus é realizar o casamento de Jesus, o seu filho, com a sua noiva, que é a igreja. Se você observar bem, o rei é Deus e Jesus é o seu filho. As bodas se referem à união de Jesus com a igreja. Efésios 5, 25 a 27, o que é que diz lá? Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, fala justamente da salvação definitiva nossa, como se fossem as bodas do Cordeiro. E a palavra bodas está no plural, não sei se na sua Bíblia está, porque quando fala em festa de casamento, para a mentalidade judaica, não é um dia não. No mínimo 7 dias. Eu queria dizer para você, e aí eu queria mostrar para você, no versículo 4, a última frase diz assim: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos. Qual é essa frase aí? E tudo está o quê? Pronto. Tudo está pronto. O que significa isso? É que a salvação já está completa. A salvação já está realizada. A salvação é uma festa que já está pronta. Então, gente, presta atenção. Nós estamos aqui no palco da vida, mas tudo já está pronto. Quem aqui, quando ia para cinema, assistiu o Canal 100? Quem lembra disso? Só os de 60, né? Você ia assistir um filme, antigamente, passava o Canal 100, que era o repeteco dos jogos de futebol. E é tão bom você ver jogo que você já ganhou. Reprise. Você não sofre. Quando você está no jogo ao vivo, mas quando você assiste uma reprise, o resultado já está o quê? Pronto. Nós estamos no palco da história, mas a nossa salvação já está completa. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, ele usa os verbos no plural. Ele predestinou, ele chamou, ele justificou, e ele o quê? Glorificou. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não fica com essa cara de derrotado, não. Né? Pense nisso. Tudo está pronto. A salvação já está completa. Eu estou vivendo aqui, parcialmente, essa festa, mas essa festa vai continuar no céu. Não sei se você se lembra daquele canto que diz: canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai. Quando terminar na terra, no céu vai continuar. Então guarde isso. A salvação é um banquete preparado pelo Pai, e essa festa já está pronta. Pronta. Segundo lugar, a salvação oferecida é rejeitada por aqueles que são convidados. Veja que nós vamos agora para o ano 2033. Significa que Jesus, quando morreu no ano 33, nós vamos estar vivendo os 2000 anos da morte de Cristo. Esse evangelho está sendo pregado. Não estou nem considerando o Antigo Testamento. Quais são as reações? Diz o texto aí, vamos ver. Versículo 4. Desculpa, versículo... a partir do versículo 4 em diante, né? Ele diz assim: vinde para as bodas. É o convite para a festa. E aí você vai ver quais são as reações, como é que as pessoas reagem a Jesus Cristo, a salvação que Deus oferece, a grande festa da salvação. Em primeiro lugar, no versículo 3,
Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram o quê? Eles não quiseram. Jesus diz: vós não quereis vir a mim para terdes vida. É uma questão de vontade. Não querem. Não querem. Jesus diz: ide pois, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. O evangelho deve ser pregado a todos. E a primeira reação que nós vamos encontrar das pessoas nesse convite da festa para a salvação é que essas pessoas não querem a salvação. Segundo, versículo 2, ou versículo 5, vem comigo aí para mim. Versículo 5, o que diz? Eles, porém, e se foram, um para o seu campo. Presta atenção, alguns não querem e alguns não se importam. Um foi comprar um campo, um foi comprar juntas de boi. Estão ocupados com seus negócios, com seus planos, com seus projetos, com seus empreendimentos. Não querem vir para a festa da salvação, não querem receber a Cristo como Senhor e Salvador, porque estão ocupados. E não estão preocupados, não se importam com a questão da salvação. Mas há uma terceira reação, veja aí no versículo 6. E aqui é especificamente para os judeus lá e para a igreja perseguida hoje. O que diz aí? E outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Esses outros aí, e Jesus está falando aqui para os... são justamente os judeus. Os judeus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas não somente não o recebeu, como também o quê? O perseguiu, o maltratou, o matou. Tem muita gente que não quer saber de salvação, não quer saber de Jesus. Nós temos hoje mais de 200 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo, vivendo debaixo de grande perseguição. Mata um bicho, você está preso. Mas matar cristão é divertimento. Perseguir cristão, maltratar cristão, matar cristão. Agora, veja, a salvação é uma grande festa. A salvação é oferecida e rejeitada por aqueles que são convidados. Mas presta atenção, todos aqueles que rejeitam a salvação de Deus serão o quê? Punidos por Deus. Veja no versículo 7 de Mateus 22, 7, o que é que Jesus diz? O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e desincendiou. Veja, isso aqui aconteceu logo após a morte de Jesus, quando o imperador romano, liderado por Tito, o general Tito, invadiu Jerusalém, destruiu e queimou a cidade. É muito interessante isso. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, na esfera espiritual, ninguém pode zombar a Jesus, a Deus, e não ficar impune. Tem bloco de carnaval, escola de samba, que vai botar Jesus de travesti, vai profanar a cruz de Cristo, vai fazer um monte de bagunça. Só não faz com muçulmano, mas com cristão fazem. Mas eu queria que você entendesse,
Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. John Lennon, no auge da carreira dos Beatles, ele disse, numa entrevista realizada nos Estados Unidos: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, vai desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo, Jesus era legal, mas as suas disciplinas são muito simples. Aí ele diz: hoje nós somos mais populares que Jesus Cristo. Isso no ano de 1966. Anos depois, Lennon foi assassinado com 5 tiros por um fã dele. Todo mundo conhece a história. Lembra de Tancredo Neves? Foi eleito presidente. Ele diz: eu fui eleito por 500 deputados e nem Deus me tira da presidência. Lembra disso? Que ele teve uma infecção intestinal e Deus tirou ele da presidência. Porque de Deus não se zomba. O construtor daquele navio famoso, Titanic, quando ele foi estrear sua primeira viagem, ele disse, perguntaram para ele: o seu navio é seguro? Ele disse: é muito seguro. Nem se Deus quiser, ele tomba o meu navio. Provocou. Todo mundo conhece. Foi o maior naufrágio de um navio de passageiros no mundo. Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham durante a apresentação de um show. Ele, enviado pelo Espírito Santo, foi lá falar com Marilyn: ó, você precisa receber a Jesus, você precisa vir fazer parte da grande salvação de Deus. Ela disse para Billy Graham: eu não preciso do seu Jesus. Eu não preciso. Uma semana depois, ela foi encontrada morta no seu apartamento. Presta atenção, você não precisa defender Deus não, tá? Porque tem uns crentes que acham que tem uma procuração de Deus para defender Deus. Deus sabe se defender. Não brinque, não zombe de Deus e das coisas de Deus. Se ninguém quer vir como convite, então Deus resolve trazer os convidados. Foi isso que ele fez comigo e com você. Eu não quero ir, mas aí ele disse: você vai. E Jesus disse claramente que todo aquele que o Pai trouxer a mim, jamais será o quê? Rejeitado. Então eu e você, se nós estamos hoje na festa da salvação, é porque o Senhor nos trouxe. Nos trouxe. Se não fosse isso, você estava lá no sambódromo agora. É tão interessante que Deus, versos de 8 a 10, ele disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ninguém é digno de participar dessa festa, ninguém. E Deus então vai chamar os indignos. É tão bonito isso. E depois para as encruzilhadas, os caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou o quê? Repleta de convidados. Com o desapontamento da primeira missão, a ordem foi ampliada. Convidai para as bodas quantos o quê? Encontrados.
Mas veja que a parábola termina dizendo o quê? Muitos são chamados, mas nós chamamos a muitos. Mas quem escolhe os poucos para participar da festa é Deus. Presta atenção, nós somos do departamento de vendas. A gente tira pedido, mas quem aprova o cadastro é Deus. A gente chama a todos que a gente não conhece. Aí Deus lá é que vai fazer a escolha. Chamamos a muitos, mas Deus escolhe quem vai fazer parte da sua festa. É interessante isso. A base da salvação é a escolha de Deus. O alvo da salvação são pessoas o quê? Indignas. Pessoas que não merecem. Por isso que a salvação é pela graça. Por isso que não dá para você ficar triste. Se você é salvo, você tem que ser a pessoa mais feliz do mundo. O que é que Davi, quando ele peca, ele ora para Deus dizendo assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Irmãos, salvação e alegria são sinônimos. E Jesus diz que essa alegria ninguém poderá tirar. Por isso que crente, gemendo na morte, ele está feliz. E ele pode cantar na morte: sou feliz com Jesus, sou feliz. Mas, em último lugar, tem uma coisa interessante. Versículo 11 e 12. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste, o quê? Sabe que toda festa tem penetra, né? Você mesmo, quando era crente, você gostava de ir na festa dos outros, sem ser convidado. Isso aqui é uma lição muito importante que Jesus está dando para nós. Tinha alguém lá, e ele pergunta: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E o homem o quê? Emudeceu. Que veste nupcial é essa? O arrependimento. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem arrependimento. Significa que aqueles que estão visivelmente na igreja, na festa da salvação, e não são verdadeiramente convertidos, serão expulsos da festa. Não precisa ser expulsado, não. Deus expulsa. Tá certo? Diz o texto aqui. Então ordenou o rei ao servente: amarra os pés, as mãos, lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Todos quantos professarem falsamente a religião cristã serão detectados, identificados e desmascarados. Para fazer parte da festa da salvação, é necessário a veste nupcial. Isso se chama novo nascimento, regeneração, que acontece com arrependimento e fé. E é muito interessante, porque Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ninguém pode entrar se não nascer de novo. E ele diz claramente para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Para fazer parte da festa da salvação, ninguém entra no reino de Deus sem um arrependimento, sem a conversão, sem um novo nascimento. Agora, eu não sei quem é, você sabe? Primeira surpresa que você vai ter quando chegar no céu é você entrar no céu. É verdade, eu sou crente. Rapaz, você vai encontrar lá com gente que você achava que não ia para o céu. E você vai encontrar gente lá, ou vai sentir falta de gente
que você esperava que estava. Rapaz, aquele cara não veio. Era crente lá na igreja, cantava com uma beleza. Então, presta atenção. Olhe para a cruz. Creia no sacrifício substitutivo de Cristo. Ele pagou o preço da nossa redenção. Tudo já está pronto. Tudo está pronto. A festa já começou. Hoje, domingo de carnaval, o evangelho está sendo pregado mundo afora. Nós estamos convidando as pessoas para virem fazer parte dessa festa, a grande festa da salvação. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Se você está aqui, se você tem Jesus, você é a pessoa mais feliz do mundo. Amém?